Bom, primeiro ponto que eu quero colocar aqui para você. Acho que a primeira coisa que a gente, como professor, precisa se atentar. Eu recebi uma dúvida esses dias no Instagram, né, na caixinha lá de pergunta. Uma professora colocou para mim: Mari, como é que eu faço para trabalhar com uma turma de adolescentes que eles não decoram a sequência? E aí, quando eu viro de costas, eles falam que entenderam a sequência, que decoraram, mas quando eu viro de costas, eles voltam a conversar e não estão nem aí para a sequência. O que eu achei interessante dessa pergunta, na verdade, dela? Porque o problema não está em decorar a sequência no caso dela, percebe? Ela vai lá, ela explica, entendeu? Na hora que ela vira de costas, todo mundo começa a conversar, uma turma de adolescente e tal, não sei o que, ninguém mais está nem preocupado com a sequência, na hora que dá o exercício, ninguém faz. Então, o buraco está muito mais embaixo, né? A grande questão ali é que os alunos não estão interessados em decorar a sequência. Então, esse tem que ser o nosso primeiro ponto de atenção. Existem aquelas bailarinas e bailarinos que querem decorar a sequência. E existem aquelas bailarinas e bailarinos que não estão nem aí para a pachocha toda. Mas existem também aqueles bailarinas e bailarinas que eles não estão à toa na vida, né? Também não estão encanados com a sequência, mas tipo, copiar ali do outro colega... já tá dando para conduzir, então eles não veem a importância desse fato de decorar a sequência. Então a gente tem vários níveis ali. Então vamos pensar assim, ó, se a gente fosse falar num gráfico, vamos lá, só para ficar mais visual. Se a gente fosse falar num gráfico, aqui são os tipos de bailarinos, tá? E aqui o grau de consciência. Deixa eu ver como eu vou escrever. Vamos escrever mesmo. Grau de consciência, tá? Então, eu vou ter um bailarino aqui, que é o bailarino que está começando, né? Então, tipo de bailarino, barra, se ele decora ou não. Eu vou ter um tipo de bailarino, que é o bailarino que está começando a fazer aula, começando no balé. Esse bailarino, ele tá aqui embaixo, ó. Ele não tem nem o grau de consciência de por que decorar a sequência, para que isso serve, para que ele vai se beneficiar em perder tempo tentando decorar a sequência. Então, esse aqui é o meu bailarino iniciante, tá? Ele tá nesse pontinho aqui, ele não decora nada e ele não tem consciência de decorar. Depois eu tenho um outro bailarino que ele já não é mais tão iniciante. Então ele até decora algumas coisas, mas ele ainda não se convenceu de que aquilo realmente é importante. E é muito provável que esse daqui seja o grupo da nossa colega que me mandou a pergunta, dos adolescentes. Sim? Ele decora uma coisinha ou outra, tem ali um grau de consciência, mas não é ainda um super grau de consciência. Aí só pra gente perceber a grande diferença do negócio, tá? Eu tenho aqui, ó, o bailarino profissional. Sim? Não digo que é o bailarino profissional que ganha dinheiro com isso, não. É o bailarino que sabe o que tá fazendo, tá? Ele pode até fazer balé por hobby, mas a dança dele é profissional. Sabe? Você olha para aquele bailarino e fala, nossa, mas ele não trabalha com isso? Não tá em companhia? Não tá nada? Não, ele faz porque ele gosta, sei lá o quê, mas enfim, ele tem tanta técnica, tanta experiência, ele dança tão bem que ele tá aqui. Ele decora muito as sequências e ele entende exatamente qual é o grau de importância de decorar a sequência. Percebe a distância de um bailarino para o outro? Sim? Aí a gente vai começar a perseguir esse gráfico aqui. Aí eu vou ter ali uma turma de balé adulto, né, em que algumas meninas decoram algumas coisas, outras coisas elas copiam e ainda continuam aqui. Chega um momento aqui que é um divisor de águas no grau de consciência da importância de decorar a sequência, que é quando o aluno entende que a partir do momento que ele decorou a sequência, ele não tem mais que se preocupar com a sequência e ele pode se dedicar a melhorar a técnica. Sim? Então esse grau, ó, ele vai acontecer mais ou menos aqui.
Quem é esse bailarino, essa bailarina? É aquele bailarino, eu vou pôr uma bailarina bem aqui no grau. Bem aqui no grau, que é quando cai a chave, tá? Beleza. Então, é aquele bailarino ou aquela bailarina que ela começa a chegar em você e falar: não sei mais o que eu faço, eu não consigo decorar a sequência. É aqui que está a nossa bailarina, que está preocupada em decorar a sequência. Ela só se preocupa em decorar a sequência quando ela passa desse nível do grau de consciência sobre a importância de decorar a sequência. É aqui onde ela começa a evolução dela. Então, se você está como vida de bailarina, nesse momento preocupada porque você não consegue decorar a sequência, é muito provável que você esteja aqui, ó. Você já caminhou tudo isso, sim, e agora você entrou na principal zona de crescimento de uma bailarina, ok? Beleza, e aí você vai começar a aplicar as técnicas que eu vou te mostrar hoje aqui na aula para professores, e essa bailarina vai começar a decorar mais sequências e vai querer decorar cada vez mais, até ela chegar lá no outro ponto. Show? Então assim, o que eu quero que fique claro dessa ilustração que eu fiz aqui? O tipo de bailarino, enquanto o seu bailarino estiver aqui nessa parte de baixo do virou a chave, vamos chamar de virou a chave? Virou a chave. Certo? Enquanto ele não virar a chave do porquê ele precisa decorar a sequência, ele vai continuar copiando, ele vai continuar não se importando muito bem com que, vai sair dando risada. Sabe quando o bailarino não acerta a sequência, ele erra tudo e sai ainda dando risada? Não. Uma coisa é a gente rir do desespero, né? Outra coisa é a gente rir porque a gente não está realmente se importando. Então, quando o bailarino tá desse ponto aqui para baixo, qual é o trabalho que a gente vai fazer? Eu vou ficar lá entupindo ele técnicas para ele decorar a sequência? Ele não quer. Não adianta eu entupir ele de técnicas. Aqui, o trabalho, eu como professora, que eu preciso fazer com esse aluno, é despertar nele o interesse em decorar a sequência. E aí eu me pergunto, será que todos os professores sabem a importância de decorar a sequência? Né? Aí a gente vai recapitular, né? Antes de eu trazer essa dica aqui para vocês, eu fiquei pensando, cara, qual é um dos motivos? Eu sei um deles. Eu comecei a pensar, eu achei mais uns 5. Sim? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente vai se despertando para outras coisas. Então, assim, eu explicar para esse aluno que vai chegar um momento em que ele vai estar decorando tanto a sequência que ele não vai mais precisar se preocupar no que é que vem depois. Sim? Tombé para débourré, o que vem depois? Quando ele não precisa mais se preocupar no que é que vem depois, ele começa a conseguir se preocupar na qualidade dos passos que ele está fazendo. Então esse plié para fazer a pirueta está sendo suficiente para eu girar 3? Aí é onde ele começa a ver desempenho na técnica dele. Porque até então, principalmente no centro, ele só estava preocupado em correr atrás. Em pelo menos ir para o lado certo. Sim? Quando eu explico isso para o aluno já começa a se ver na situação e fala, eu sou assim. Sim? E aí a gente começa a plantar uma sementinha. Isso aqui é plantando sementinha, gente. É anos plantando sementinha.